Fala galera, aqui é o Guilherme, mais um aula do canal Prof. Mecânica. E nesta aula nós vamos falar sobre geometria de Ackman e Steering Modeling, ou modelo de direção do Lotus. Nessa aula vai ser trabalhada toda a parte de dirigibilidade do seu veículo. Como configurar a sua direção, qual o retorno que os resultados do Lotus dão para nós, ou seja, o que eles falam, como a gente analisar eles. E também vamos falar das duas geometrias além da geometria de Ackman, a geometria paralelo e a geometria reverso. Então, antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para potenciar o vídeo, ajudar o canal e deixá-lo mais famoso. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa tudo isso certo, regulamentado e pronto para saber tudo sobre o canal Prof. Mecânica, ajudar o Prof. Mecânica a alcançar 1000 inscritos. E é isso galera, sem mais delongas e enrolações minhas, solta a vinheta de abertura que a aula vai começar! Bem galera, então aqui nós vamos começar falando da geometria de Ackman, ou como ela é conhecida anteriormente, geometria de Erasmus Darwin, que em 1759 ele desenvolveu um novo modelo de direção para as carroças que existiam naquela época. Esse modelo ficou conhecido como a geometria de Ackman. Claro, naquela época ainda o Ackman não era vivo, mas ela tem esse nome por causa da patente de Rodolfo Ackman. Eu já vou explicar como ela virou a patente de Rodolfo Ackman. Depois, após 50 anos, Gregory Langerperger, acho que é assim que se pronuncia, redescobriu a invenção de Erasmus e desenvolveu um mecanismo que conseguisse descrever a mesma geometria, que é... Para quem quiser saber fazer essa geometria no SolidWorks, é só acessar o link do vídeo que está no card. Vocês vão ter lá o vídeo Geometria de Ackman no SolidWorks. Vocês vão conseguir desenvolver esse desenho que eu estou mexendo no nosso SolidWorks. Depois de Erasmus e Gregory, surgiu Rodolfo Ackman, que foi quem patenteou a ideia desses dois, assim surgindo a geometria de Ackman que vocês conhecem. Então galera, essa é a geometria de Ackman. E como ela funciona? Bem, primeiro vocês têm que entender mais uma coisa. Ângulo de esterço. O que é o ângulo de esterço? É este ângulo que eu vou mostrar para vocês. É o ângulo que o pneu vira. Dessa forma nós temos o ângulo de esterço interno, que é deste pneu que eu estou mostrando para vocês, e o ângulo de esterço externo, que é este outro pneu, que é o quanto o pneu gira em graus ou radianos. Na geometria de Ackman, o ângulo de esterço interno é maior que o ângulo de esterço externo, porque o pneu interno ele está mais próximo do centro de curva que o ângulo que o pneu externo. Sim, é assim que funciona a geometria de Ackman. Porém, existem outras duas geometrias, né, pessoal? A geometria paralelo, que é essa que eu vou mostrar para vocês agora, que essas duas retas são paralelas e o ângulo de pneu de esterço é o mesmo. Dessa forma, como vocês podem ver, este ângulo é igual a este ângulo, e essa é a geometria paralelo, que é uma das geometrias anti-Ackman. E agora, a outra geometria, a reverso, que é esta aqui que eu vou mostrar para vocês, também sendo uma geometria anti-Ackman, ela funciona da seguinte forma. O pneu externo tem ângulo de esterço maior que o pneu interno. Como vocês podem ver, eu vou pegar este ângulo aqui do pneu interno, que é 36, e o ângulo do pneu externo é 51, maior que o interno. Então, sim, existem essas três geometrias para descrever a dirigibilidade de seu veículo. Claro que essas três geometrias não são a real de seu veículo. A real de seu veículo está neste card que está aparecendo para vocês, que inclui os ângulos de deriva, porque o pneu dele derrapa na curva. Então, o ângulo de derrapagem do pneu é o ângulo de deriva. Então galera, agora com a geometria de Ackman na nossa tela, nós vamos calcular o nosso raio de curva. Bem, como nós vamos saber o nosso raio de curva? Primeiro nós temos que observar a menor curva de nosso veículo. Dessa forma, nós vamos observar três fatores. Primeiro, o Fórmula SAI, que é esta pista que vocês estão vendo na tela. O teste do Skip Pad, que são os menores raios de curva da competição do Fórmula SAI. Dessa forma vocês terão a largura da pista, que é 3 metros, e
o diâmetro da curva. Isso tudo está no regulamento de vocês, pessoal. É só vocês ir lá no regulamento, procurar essa imagem que vocês vão ter esses valores, beleza? O regulamento que eu estou utilizando é de 2021, então está bem atualizado para este ano. Mas isso aí também raramente muda os valores de ano para ano, porque como um teste que eles usam está sempre funcionando, eles raramente mudam esses valores de um ano para o outro. Então, o menor raio de curva vai ser qual? O raio deste diâmetro aqui, que é o 15.25, mais metade da largura da sua pista. Dessa forma, você tem 8.5, digamos, metros de raio de curva. Isso é para o seu Fórmula SAI. Dessa forma, vamos voltar ao SolidWorks. Digamos que é 8,5. Claro que é um pouco maior que 8,5, mas eu vou deixar 8.500 milímetros, que é igual a 8.000, igual a 8 metros. Então, eu venho aqui e vou calcular o meu maior ângulo de esterço, 17.92. Então, esse é seu maior ângulo de esterço para o seu veículo de Fórmula SAI. Claro que para as medidas do meu veículo é esse, né, galera? Lembrando que vocês terão outras medidas do seu veículo. Vocês têm que incluir aqui o wheelbase do seu Fórmula SAI, que é 1525 ou mais, e assim vai, né? Com o Fórmula SAI concluído, agora nós vamos analisar o Baja e os veículos de cotidiano. Para o Baja SAI, nós temos esta imagem que vocês estão vendo na minha tela, que o veículo deve virar executar essa curva de 180 graus que vocês estão vendo. Assim vocês vão precisar da largura dessa pista e executar esta curva aqui. Este vai ser o seu menor raio de curva. Beleza, galera? Então vamos até o SolidWorks para estimar este raio de curva. Então, galera, agora aqui no nosso SolidWorks, nós vamos calcular o menor raio de curva para o Baja. Para esta pista que vocês estão vendo aqui, o diâmetro dessa curva é 8.000, ou seja, 8 metros. 8.000 milímetros, 8 metros. Eu estimei esse valor. Claro que eu não sei quanto que é esse valor, porque no regulamento eu não achei quanto é esse valor. Eu pesquisei em todas as páginas do regulamento e eu não achei. Então eu estimei 8 metros de diâmetro, que eu acho que é uma curva que vai dar um raio bem pequeno para o meu Baja. Então, dessa forma, essa linha aqui vai ficar nesse centro da curva aqui. E agora eu vou encontrar o raio de curva, que é de 2 metros, ou 2.000 milímetros, para o Baja. Vou usar o mesmo percurso do Baja para calcular o raio de curva necessário de veículos do cotidiano. Por quê? Também no cotidiano nós encontramos curvas de 180 graus. Aonde? Como vamos converter de uma pista para outra, né, pessoal? Imagine que você tem uma pista aqui que anda nessa direção. Você quer converter para essa aqui que anda para essa direção. Você vai fazer uma curva de 180 graus. Dessa forma, você tem que estimar qual que é o teu ângulo de esterço necessário para gerar essa curva. Assim, posso usar as mesmas medidas do Baja sem problema nenhum. Então, usando as mesmas medidas do Baja, eu sei que o meu raio de curva tem que ser os 2.000 milímetros, ou 2 metros para veículos de cotidiano ou passeio. Claro que você pode ir lá e medir a largura da sua rua, estimar uma rua menor se você quiser, pode fazer o que você quiser para calcular esse raio de curva que você precisa. Mas para veículos de passeio, o caso que você estuda é a conversão de pista. Quando tu vai fazer aquela sair de uma pista que vai para o sentido do norte para o sentido sul, digamos assim. Galera, antes de avaliarmos a resposta do STF, aqui no Lotus, que agora eu estou, vamos avaliar as duas caixas de direção que eles nos fornecem. Primeiro, a Prião Cremalheira, que é essa aqui que vocês estão vendo, que é a caixa utilizada em muitos veículos do cotidiano. E a outra que ele disponibiliza para nós é essa aqui, ó, a Steering Box, que é a caixa de direção utilizada para caminhões, caminhonetes e aí vai, que é uma caixa de direção com 6 barras, ela é bem mais elaborada. Deixa eu pegar aqui na vista superior que vocês verão melhor. Aqui, ó, essa aqui é a caixa de direção da Steering Box ou multibarras. Então, esses dois tipos de caixa de direção que o Lotus fornece para nós. Bem,
vou mudar para a caixa de direção do... Vou mudar para a caixa de direção peão de madeira, que é o que eu estava dimensionando. Beleza. Então, escolhido a caixa de direção, para dimensionar, claro que eu não preciso lá sempre aqui vir no feed. Eu posso vir aqui em data e ó, Steer Type, mudar de hack para Steering Box. As duas opções estão aqui, você pode mudar a qualquer hora na sua simulação, beleza? Então galera, agora nós vamos observar a resposta do SDF. Bem, vamos gerar o SDF do meu veículo e vamos a essa última opção que nós temos aqui, ó, Steering Travel, ou deslocamento ou viagem da caixa de direção, ou viagem da dirigibilidade, também pode ser, tranquilo. Dessa forma nós temos que o ângulo do toy, como vocês podem ver, o ângulo do camber, o Acme Percent e o seu raio de curva. O Acme Percent já aviso a vocês que eu não encontrei ele em nenhuma biografia ou literatura, então eu não sei para que ele serve e não vou mexer nele e nem vou dizer com precisão o que é esse valor, então eu nunca analiso ele. Tá? Já o ângulo do toy eu analiso como que? Com uma possível resposta para o ângulo de esterço que eu preciso. Por quê? Porque se eu pegar o valor inicial do meu ângulo do toy mais o seu valor final, eu tenho quanto de ângulo de esterço eu preciso para executar a minha curva. Porque galera, o ângulo do toy ele é o ângulo na horizontal de seu na vista superior do seu veículo, se vocês lembrarem da aula sobre convergência e toy. Então eu vou só como se fosse o ângulo de esterço, bem tranquilo. Então você pode pegar ele como valor de referência para o seu ângulo de esterço. E sim, o interno é maior que o externo. Nos dois casos, o interno é maior que o externo. Beleza, pessoal? Ah, mas aqui esse aqui também é maior aqui e menor aqui. Sim, porque o carro vira para os dois lados, né? Então aqui tu vai tendo uma curva para a direita e aqui tu vai tendo uma curva para a esquerda. Beleza, então eu já sei que meu ângulo de esterço é 28 graus o máximo, somando esse aqui mais esse aqui. Beleza? Aqui o toy está negativo, por quê? Porque ele está indo para o valor negativo do ângulo do toy. Tranquilo, é normal, galera. Vocês não precisam se preocupar com isso aí, é normal acontecer esse ser positivo e esse ser negativo, porém, quando vocês vão encontrar o valor de esterço, esse valor tem que estar no absoluto. O ângulo do camber está com uma variação normal, então eu não preciso me preocupar com isso. O Acme Percent, eu não vou falar dele e o porquê eu já falei. Vamos prestar atenção no nosso raio de curva. Bem, este valor aqui precisa ser o valor que você está encontrando como menor raio de curva. Dessa forma, se for um Fórmula SAI, esse carro já está dimensionado para o que eu preciso. Se for um Baja e um carro de rua, eu preciso diminuir esse valor. E como eu diminuo esse valor? Bem, primeiro, você pode adotar diminuindo o comprimento dos seus braços de direção. Tudo bem, tranquilo. Outra forma que você pode aumentar é aumentando o seu ângulo do toy. Também. Inicial. Também. Outra coisa que você pode adotar também é diminuindo a altura do seu centro de rolagem. Você pode diminuir a altura do seu centro de rolagem, não tem problema também, isso também é válido. Outra coisa que você pode fazer além dessas duas opções é diminuir o wheelbase de seu veículo, trocar a caixa de direção para uma caixa de direção maior, enfim. Tem muitas possibilidades que você consegue estudar aí para modificar o comprimento do seu raio de curva. No caso, eu estou com uma caixa de direção de um Fórmula, então 30 mm. Se eu quiser botar para 40 mm, por exemplo, tranquilo também. Eu posso gerar meu SDF, vocês verão que como ela se desloca mais, ela alcança o menor raio de curva e o maior ângulo de esterço. Beleza. Outro ponto que eu posso observar também é o comprimento do braço de direção e outros valores. Como o veículo que eu estou dimensionando é um veículo com, digamos assim, vai executar uma curva de no mínimo 4.000 mm de raio, 4 metros de raio. Dessa forma, eu já preciso para o que eu tenho. Posso botar 40 mm ali de deslocamento, não tem problema. Beleza, pessoal? Como eu disse, se vocês precisarem de valores menores, vocês terão que mexer lá e mexer no wheelbase de vocês, mexer na bitola, mexer em vários fatores do seu veículo. E se vocês mexerem nesses fatores,
consequentemente vocês mexerão em todo o seu SDF. Então prestem atenção no seu veículo, como ele está se comportando, porque esta parte do dimensionamento é uma das mais importantes, porque provavelmente você vai ter que redimensionar alguns pontos se você for ajustar essa parte aqui, pessoal. Então eu recomendo a vocês, sim, eu sei que essa foi uma das últimas aulas, mas eu recomendo a vocês, quando forem começar a sua utilização de dimensionamento, comecem pela geometria de Acmer de seu veículo, ou pela direção de seu veículo, tá? Que é a partir dela que vocês obterão o seu wheelbase, que você já tem, né? E as suas duas bitolas, ok? Lembrando que a bitola da frente, em nenhuma hipótese, pode ser maior que a bitola de trás. Ela pode ser igual, mas ela nunca pode ser maior. Então é isso, pessoal, encerramos a aula por aqui. Como vocês viram, o veículo ficou certinho. E agora concluímos a parte de geometria de Acme. E vocês entenderam agora que não existe só ela, existem as outras duas. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Obrigado por assistirem até aqui o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até uma próxima. Tchau, tchau, galera!